Tudo bom, pessoal? É o quadro de Olho na Educação. Olha o tema de hoje. Olha só, como estudar obras literárias para o vestibular. É um tema bem interessante aqui no quadro de Olho na Educação. Por isso a gente recebe o professor Bruno Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, André? Muito prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, certamente é um assunto muito interessante. A gente vai bater um longo papo aqui com o Bruno. Então, a primeira pergunta eu já vou fazer exatamente essa que é o tema aí do nosso quadro hoje. Como estudar obras literárias para o vestibular, professor? Bom, antes de mais nada é necessário ler a obra, né? Infelizmente não tem um atalho que seja possível para você conseguir responder plenamente as questões que são exigidas nos vestibulares de hoje, né? Especialmente tendo em vista o Enem, a FUVEST e a Unicamp, né? Então, ler a obra é um primeiro passo para você poder compreender essa obra, tá? Para isso, a gente precisa ir um pouco além da leitura da obra em si, né? A gente precisa analisar a obra, tentar pesquisar um pouco sobre a criação dessa obra e também discutir com os colegas a respeito disso, né? Discutir com os professores. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que essas obras literárias, elas fazem parte de um conjunto que foi selecionado por uma equipe de professores que elabora o vestibular pensando em como os alunos conseguem compreender essa obra para além da literatura em si. Então, é necessário que o aluno tenha conhecimento de estratégias de análise, de quais dispositivos de análise literária que existem, para poder, a partir da obra, né, de um trecho, por exemplo, que os elaboradores da questão colocam na prova, a partir desse trecho, identificar algo além, né, dentro da própria obra literária, né? Então, seria importante pegar uma edição que tenha, por exemplo, uma introdução ou um suplemento com explicações que trazem informações, por exemplo, a respeito do momento da autoria, né, o momento em que o autor elabora aquela obra, qual é a relação dela com o contexto, seja de produção da obra, né, no momento que o autor escreve, seja com o enredo dela, e a partir disso estabelecer relações com o próprio momento que a gente vive, né? Então, muitas vezes a gente pega uma obra antiga que tem alguma relação com o momento presente. Ou seja, é importante estabelecer relações dessa obra literária com um contexto geral, seja dentro da história da literatura e das artes de forma geral, seja do momento histórico em que a gente está vivendo. E quando a gente fala de momento histórico, né, a gente fala de uma série de fatores. Por exemplo, momentos relevantes para a história de uma sociedade. Qual é a configuração social naquele momento? Quais são as relações que os personagens da obra estabelecem com o seu entorno social, ou com a própria natureza, com o mundo de forma geral, né? Então, são muitas questões que podem ser abarcadas dentro dessa ideia geral, de análise da obra a partir de todo o contexto em que ela está presente. Bom, eu separei algumas dicas aqui que eu gostaria que você falasse com mais detalhes, professor, para explicar para o pessoal de casa que certamente tem esse tipo de dúvida, que vai viver, não é, essa questão do vestibular e vai precisar estudar, não é, essa disciplina. A dica número 1, planejamento quantitativo. O que significa isso? Por que isso é importante? Bom, quando se fala de planejamento quantitativo, a gente está pensando na quantidade de obras a se ler, né? Como são muitas obras, né, e cada vestibular geralmente pede obras diferentes, então é importante que a gente tenha um planejamento para o estudo ao longo do tempo que você tem disponível. Então, vamos supor, se alguém que entrou no cursinho agora, ou já está no terceiro ano do ensino médio, pretende prestar o vestibular, tem um ano pela frente. Então, o ideal seria que você dividisse essa quantidade de obras ao longo do ano, porque, obviamente, é difícil ler tudo no último mês, né, vamos supor. Para fazer esse planejamento, então, você tem que ter ideia, vamos supor, se eu for ler 10 obras daqui até o final, que seria o ideal, né, ler as 10 obras para cada do vestibular que se vai prestar, é importante que eu tenha em mente o período disponível para essas obras. Então, vamos supor, vamos ler 1 ou 2 obras por mês. E aí, durante a leitura dessa obra, ir fazendo anotações. Por que isso é importante? Porque, claro, que são muitas informações para se guardar do conjunto de 10 obras. Então, seria bom fazer uma espécie de fichamento ou resumo com os principais dados, né? Qual a importância de cada personagem nessa obra? Qual é o enredo geral, né?
E a partir disso você fazer esse planejamento, ou seja, ter a ideia de que o volume de obras precisa ser trabalhado de modo extensivo. E daí, quando estiver mais perto da prova, aí você já tem as anotações e pode recorrer a elas para poder reavivar na memória todos esses itens, né? Uma coisa que é importante é que geralmente os vestibulares não pedem questões que envolvem muita memória de detalhes, né? Geralmente eles vão elaborar uma questão e colocar a questão, por exemplo, um trecho e citar algum personagem e colocar ele numa cena e pede para você, por exemplo, estabelecer a relação daquela cena com o conjunto da obra, ou em relação a algum outro aspecto, conforme eu disse anteriormente, né? Então, quando a gente fala desse aspecto quantitativo, é ter em mente a quantidade para você fazer o seu planejamento, né? Isso é realmente importante. Bom, uma outra dica bem bacana é revisões antes da prova, né, professor? Exatamente, como eu disse, né? É importante a gente ir fazendo anotações para poder fazer essa revisão antes. Então, o que é importante, né? Eu mencionei anotar, por exemplo, os personagens, qual é a relação deles entre si e qual a importância deles para a obra. Alguns personagens são mais secundários, né? Então, talvez não tenham tanta importância assim. Os principais personagens ou aqueles que podem até aparecer pouco, mas têm uma presença fundamental que vai causar uma reviravolta, por exemplo, na história, pode ser muito importante. Então, além disso, você também retratar de que forma aquele autor está trazendo o contexto geral para dentro da obra, né? De que forma essa obra se organiza internamente, né? Porque muitas vezes a gente tem uma obra como, por exemplo, o Marinheiro, do Fernando Pessoa, que é um cenário muito isolado, né? Então a gente não entende muito bem qual é a relação dele com o resto do mundo. Então, isso também é uma coisa importante, né? É verdade. Então, essas anotações são importantes enquanto está estudando para, na véspera do vestibular, você poder recorrer. É muito difícil conseguir ler uma vastidão de obras na véspera do vestibular. Então, eu não recomendo que essa estratégia seja feita. Acho que não seria nem saudável, é muita coisa. Enfim, por isso que tem que ter, de fato, o planejamento. Dica número 3, resolva as questões. Exatamente, isso é muito importante. Por que isso é importante? Cada vestibular tem a sua maneira de abordar a literatura, né? De modo geral, especialmente a FUVEST e a Unicamp, elas têm abordado uma estratégia que é usar a literatura como uma forma de compreender o mundo, né? Não só o mundo, como a si mesmo. O interessante seria que a gente aproveitasse a leitura das obras literárias para fazer esse conhecimento para além do vestibular, né? Porque é aí que está o interesse da literatura. A gente, através dela, conhecer melhor a si mesmo e o mundo ao redor. Então, as questões do vestibular hoje estão tentando fazer com que os alunos estabeleçam as relações entre obras em si, mas também com outras obras e com o contexto. Então, fazendo as questões do vestibular dos anos anteriores, é importante para você perceber qual é o tipo de abordagem que aquele vestibular tem. Então, a Unicamp, ela geralmente traz outros textos que não são de obras literárias, da lista de obras literárias, para se estabelecer relações. Às vezes traz conceitos que vêm, por exemplo, da filosofia, ou da história, ou mesmo da teoria literária. E aí pede para o estudante, naquele momento, perceber o que existe num trecho citado, por exemplo, ou em alguma característica da obra, em relação a essa teoria, a esse conceito que vai um pouco além, né? Outro tipo de coisa que aparece bastante é estabelecer a relação de um certo trecho com um todo, né? Então, só fazendo questões de vestibular é que o aluno vai perceber que tipo de questões são essas, né? Que vão muito além, por exemplo, do estudo da história da literatura. Não adianta a gente ver as aulas de historiografia literária que a gente geralmente tem nas escolas, né? Que são, eu me refiro aqui aos movimentos literários, né? Trovadorismo, arcadismo, romantismo, etc. É necessário que o aluno perceba como essa obra é abordada nos vestibulares e só você resolvendo questões anteriores para perceber como isso acontece. É claro que as obras mudam com o passar do tempo, então não necessariamente você vai encontrar questões a respeito de obras que foram incluídas mais recentemente nessas listas. Por outro lado, você tem uma ideia de como é que outras obras foram abordadas, então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que esperar no momento de fazer a prova. Olha só que bacana esse quadro, essa entrevista com o professor Bruno. Você que vai prestar vestibular ou você que é amigo de alguém que vai prestar vestibular, não é?
ou você está assistindo aqui na TV Câmara, ou você está assistindo no YouTube. Então manda esse vídeo aí para o pessoal, porque vale a pena, são dicas realmente importantíssimas aí que o professor Bruno está passando para a gente, está passando para o pessoal que está em casa assistindo ao quadro. Bom, uma outra dica interessante que eu anotei aqui, indicar a melhor edição da obra. Bom, isso é uma coisa que talvez seja um pouco complicado para o estudante pesquisar, né, porque já existe uma questão de dificuldade de acesso às obras em si. Mas, geralmente, as obras que são exigidas no vestibular, cuja leitura é exigida no vestibular, tem edições mais novas que, com uma atualização vamos dizer, não só da interpretação, né, mas de uma explicação geral da obra. Então, a editora da Unicamp, por exemplo, lançou uma edição que analisa, que traz alguns textos complementares do Marinheiro, do Fernando Pessoa, que é uma obra que não é tão conhecida e que, portanto, não está muito acessível para os alunos. A Unicamp fez essa edição justamente para ajudar os estudantes que normalmente não teriam acesso a tanto conhecimento a respeito da obra, talvez mesmo os professores de cursinhos não tenham conhecido bastante ela, então é bom pegar essas edições mais novas que possuem essas informações complementares, né, ou suplementos de forma geral a respeito da obra e que trazem aspectos que podem ser evidentemente abordados no vestibular. Montar um diário de leitura também é uma dica interessante, né, professor? Com certeza, né? E isso eu diria que até uma estratégia boa para qualquer disciplina, mas para a literatura especialmente, justamente porque são muitas informações. Então, se você mantiver o diário de leitura, você pode, por exemplo, colocar não só o que você lê na obra, mas as relações que começaram a surgir na sua cabeça. Porque essas gerações potencialmente podem vir a ser pedidas no momento da prova do vestibular, né? Então, isso pode ajudar não só para o vestibular, né, mas até para você ter ideias para outras partes da sua vida, né, inclusive do seu próprio crescimento. Então, esse diário de leitura é importante para te ajudar a lembrar depois o que você leu, mas também de ajudar a pensar no que aquela leitura te remeteu no momento da leitura. Então, o diário de leitura realmente é uma coisa que pode ajudar bastante. E no futuro, quem sabe, talvez você precise recorrer ao assunto de uma determinada obra, né? Vamos supor, se for fazer uma faculdade dentro da área de humanas, ou mesmo quem for de fora, pode ser que aquela leitura te traga algum insight, né? Alguma inspiração para algum outro ponto. Então, esse diário de leitura só tem a ajudar. E criar um vínculo afetivo é legal também ou não? Claro, né? É claro que não é tão simples assim, né? Tem obras literárias que, por serem, por exemplo, de uma linguagem muito diferente, né? Obras mais históricas, mais antigas, por exemplo, seja difícil de criar esse vínculo, porque a leitura não é simplesmente algo que você realiza e o vínculo está criado. É como conversar com outra pessoa, né? Indiretamente, a gente está conversando com o autor está contando alguma coisa para a gente. E, às vezes, esse texto ele veio de séculos antes, né? Como, por exemplo, a Carta de Achamento do Brasil. Quando a gente está lendo aquele texto, esse laço afetivo se cria no momento que você consegue encontrar identificações com o texto, ou seja, de que forma aquele texto me afeta. Eu consigo me identificar com, por exemplo, o narrador que está contando a história, eu consigo me identificar com algum personagem, ou pelo contrário, eu refuto aquele personagem, né? Aquele personagem faz coisas com as quais eu não concordo, e daí eu identifico um afeto que é pelo contrário, né? Que é uma raiva que dá do personagem, por exemplo, ou uma discordância, né? Então, esses elementos é que fazem com que a gente tenha um interesse pelo livro. Muitas vezes tem personagens que são detestáveis, e a gente gosta deles justamente porque eles são daquele jeito, para mostrar que aquele tipo de personalidade existe no mundo, e são, por exemplo, coisas contra as quais a gente teria que lutar, né? Teria que se posicionar contra. Então, a gente tem que pensar que o afeto não é só aquilo que nos faz gostar de um texto, é aquilo que nos faz também não gostar de uma coisa ou de outra.
E um bom texto literário vai acender essas paixões na gente, né? Então, a importância para o leitor, para construir esse laço afetivo com a obra, é tentar ler com o maior grau de concentração possível para poder perceber as nuances, né? Às vezes tem alguns detalhes que conseguem contar para a gente mais do que as falas, por exemplo, dos personagens, né? Então, tentar achar um momento em que a leitura vai poder ser degustada, por assim dizer, né? Legal, legal, bacana o papo. O professor Bruno Santos, não é? Que é professor do cursinho da Unicamp, professor de literatura. É uma matéria muito legal, muito bacana. Eu lembro o nome até hoje da minha professora do Notre Dame de literatura, Dona Maria Santoro, professora aí de literatura, deu aula há muitos anos e era muito bacana acompanhar as aulas dela. Muito obrigado pela entrevista. Certamente o pessoal que está em casa, imagino que tenha tirado um proveito, porque são dicas, são orientações extremamente importantes aí para o pessoal conseguir se dar bem, né, professor, na prova. Com certeza, né? É muito importante bom, a existência dos professores, né? Sou hoje professor de literatura, também porque tive professores que me inspiraram algum dia, né? Eu espero poder fazer parte disso, né? Tem um aspecto que eu queria ressaltar, Pois não. que hoje tem sido bastante falado nas provas de vestibular, que são essas relações, as reflexões gerais a respeito da obra, né? Na literatura no mundo, por exemplo. Nas listas mais recentes, a gente tem obras que são de literaturas africanas ou de literatura mais contemporânea, de obras que não são dessa tradição literária, como, por exemplo, o álbum Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC. A gente tem que pensar qual que é a importância de se estudar essas obras na literatura, né? Então, estabelecer essas relações que são até filosóficas mesmo, né? Que tem a ver com a renovação do cânone literário, ou seja, dessas obras que são historicamente exigidas, mas também prezando pela diversidade de autorias, né? Então, ter tanto diversidade de gêneros, né? Ter autores mulheres e homens, quanto diversidade de classes sociais, né? E também relações com outras mídias, né, que muitas vezes aparecem, né, que seria, por exemplo, com a música, com as artes, com documentos históricos, né, como é que uma carta de achamento do Brasil pode ser lida como literatura. Então, essas questões também são importantes de serem refletidas para se ter um desempenho bom na prova, porque esse tipo de pergunta acaba caindo também no vestibular. Tá falado. Obrigado, professor Bruno. Imagina, sempre à disposição. Um abraço, boa tarde para vocês. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau!